Oi, gente. Pois é, até o governo Bolsonaro, embora não inclua o próprio Bolsonaro, consideraram a nomeação do tal do novo presidente da Fundação Palmares um exagero, aquele cara que relativiza escravidão, racismo e tudo mais, e a sua nomeação foi suspensa. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Tem links das nossas redes sociais, do nosso Apoia-se, em um comentário fixado e vamos direto para a reportagem, não é? A reportagem é de Diego Freire, né? E traz que o governo suspende a nomeação do presidente da Fundação Palmares. Em versão extra do Diário Oficial da União, o governo suspendeu a nomeação do jornalista Sérgio Camargo à presidência da Fundação Cultural Palmares, órgão de promoção da cultura afro-brasileira, por declarações que relativizam temas como escravidão e o racismo no país. Camargo foi amplamente contestado no cargo, eu inclusive fiz um vídeo, não foi? Como a coluna Radar revelou com exclusividade, a nomeação de Sérgio Camargo, publicada em 27 de novembro, foi suspensa pela Justiça no início de dezembro. Ainda assim, horas antes do recuo em sua indicação, o presidente Jair Bolsonaro classificou a escolha pelo jornalista como excelente. Não tem essa história de branco e negro, somos iguais e ponto final, disse Bolsonaro. Devemos ter direitos iguais, Bolsonaro, mas a história da escravidão existe, faz parte da história do Brasil, e racismo existe, e é óbvio que existe o preconceito racial e que existe uma história diferente de opressão nesse país. Vamos lá, vamos continuar porque senão não dá, né? Ao fundamentar a decisão de afastar Camargo da presidência, o juiz Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará, argumentou que detida análise das publicações juntadas pelo autor da ação civil, Hélio de Souza Costa, aponta para a existência de excessos em declarações do chefe da Fundação Palmares. Não serão aqui repetidos alguns dos termos expostos nas declarações em frontal ataque às minorias cuja defesa, diga-se, é razão de existir da instituição que por ele é presidida. Excelente fala do juiz, né? O magistrado registra, porém, a título ilustrativo, declarações de Sérgio Camargo, se refere a Angela Davis como comunista e mocré assustador. É, é, esse cara da Fundação Palmares, ele parece uma caricatura de uma pessoa, né? Em que diz nada tem a ver com a África nos seus costumes e religião, que sugere a medalha a... Eu não vou repetir isso aqui. Não, vamos lá. Ao branco que meter um preto militante na cadeia por crime de racismo, foi o que disse o tal do Sérgio, que diz que é preciso que... O que ele fala em relação a Marielle eu não vou repetir, não. Não. Não dá para repetir o que esse cara falou. A suspensão da nomeação de Sérgio Camargo é assinada no Diário Oficial da União pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e não é indicativo sobre o próximo nome que ocupará a função. Na mesma edição, Lorenzoni suspendeu também a nomeação de Luciana Rocha Feres para o cargo de presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Fundação Palmares é uma entidade vinculada à Secretaria Especial da Cultura, atualmente subordinada ao Ministério do Turismo. Bem, o que é que nós devemos falar sobre esse episódio? É uma das coisas que eu acho que mais me incomoda sobre esse episódio, essa coisa de indicar as raposas para cuidar do galinheiro, né? Ou seja, indicar pessoas que querem destruir a Fundação Palmares para a Fundação Palmares, e que na verdade é uma prática em todo o governo Bolsonaro. Quer dizer, o governo Bolsonaro botou uma pessoa do agronegócio para cuidar do meio ambiente, ou com vinculações, né? Com ideologia mais simpática ao agronegócio. Ele colocou pessoas que não tem nenhuma relação com os direitos humanos e a Carta dos Direitos Humanos para cuidar dos direitos humanos, enfim. Essas indicações que buscam destruir as instituições criadas para proteger as minorias e para proteger a democracia, eu acho que o que mais me incomoda
nesse aspecto tem a ver com a desconsideração com a história. Ou seja, quando o Bolsonaro e o governo Bolsonaro indicou esse... Eu não sei nem como classificar, eu não vou adjetivar, esse jornalista, entre aspas, né? O que mais me incomodou das declarações dele foi justamente essa ignorância e perpetuação da ignorância em relação à nossa história de escravidão e à nossa história de violência, né? Milhões de pessoas, literalmente milhões de pessoas, foram mortas pelo processo de colonização. Aqui na América, ameríndios, se estima que 63 ou mais milhões de pessoas foram mortas, seja por guerras, por trabalhos forçados e por doenças trazidas pelos conquistadores, e milhões de pessoas foram mortas no processo de transformação da uma escravidão que existia na África, que era uma escravidão não comercial, uma escravidão que tinha características diferentes na África, para uma escravidão em massa para trabalhos forçados aqui na América. Não só no Brasil, como nos outros países latino-americanos e Estados Unidos e tudo mais. E esse legado da escravidão, ele permanece até os dias atuais em preconceito, em racismo, e em situação socialmente econômica dominada, ou seja, da maioria das pessoas de origem negra, embora o nosso país seja miscigenado, mas parte dessa miscigenação se deu de forma forçada, obviamente não toda, mas parte da miscigenação se deu também como ato de violência. Então, a própria miscigenação ela tem um componente do racismo e da violência, embora a miscigenação não seja fruto exclusivamente dessa violência. E eu acho que realmente o que mais me incomoda como historiador é essa violência verbal, essa violência com a história, essa desconsideração do nosso passado e o legado que ele traz até o presente. Não é? É óbvio que nós devemos defender igualdade. O próprio Martin Luther King falava na defesa de igualdade racial. Mas defender igualdade é diferente de dizer que ela já existe. Um exemplo seria, nós queremos que não existam mais pessoas pobres. Mas isso é diferente de dizer que não existe pobreza no Brasil. Então eu quero uma sociedade que não julgue as pessoas pela cor da pele. Eu quero uma sociedade que não julgue as pessoas pela religião ou falta de religião. Eu quero uma sociedade que não julgue as pessoas pela orientação sexual. Mas essa não é a sociedade que a gente vive ainda. E embora seja óbvio dizer isso, é exatamente isso que está por trás do discurso equivocado do Bolsonaro. Porque quando ele diz negros e brancos são iguais e ponto final, ele projeta como se quem reconhecesse a existência do racismo é que está cometendo racismo. Não, quem reconhece a existência do racismo e luta por igualdade é justamente a pessoa que não apenas reconhece a realidade, mas que quer transformá-la, que não aceita uma posição de subordinação, que não aceita a violência, que não aceita o preconceito. Dizer, por exemplo, que no Brasil existe machismo, e machismo de verdade, não esse discurso, às vezes, de um policiamento excessivo da linguagem que acontece na nossa sociedade, mas um machismo de verdade, preconceito, gente que acha que a mulher deve estar numa posição subalterna de verdade. Isso não significa dar apoio a esse discurso, significa reconhecer uma realidade para combater, para lutar contra ela, para dizer que é errado isso. Então, se num polo nós temos o equívoco gigantesco do Bolsonaro de sugerir que essa é uma situação superada, quando ela não é, e que precisa ainda de luta para ser a cada dia mais superada, no outro polo eu vejo um problema com o policiamento excessivo da linguagem, enfim, eu coloquei entre aspas
Moro de Saias, claramente me referindo que não... Que eu não dou suporte a essa expressão, mas que é como essa juíza é conhecida, e houve uma pessoa que achou que eu estava sendo machista, porque eu reproduzi a forma como essa pessoa é conhecida e tal, entre aspas. Né? É um excesso, é uma coisa excessiva. Né? Eu vejo um problema na esquerda e a gente precisa saber combater o racismo, mesmo quando ele é reproduzido enquanto ideologia por um negro, como é o caso do presidente da Fundação Palmares, ou agora ex-presidente da Fundação Palmares, com uma gestão bem curta, e ainda bem que foi bem curta, mas ao mesmo tempo a gente não pode cair na besteira de atacar uns aos outros, de nós acharmos que qualquer pessoa do nosso campo, porque usou uma expressão que pode ser entendida fora de contexto como machista ou como racista, que a gente vai não tolerar isso. Eu me lembro quando o Ciro Gomes chamou o Fernando Holliday de Capitãozinho do Mato, e teve gente achando que isso era racismo de Ciro Gomes. Não era, era uma crítica política. Mas o policiamento mais exagerado da esquerda fez eco à direita, que chamou isso de racismo. A gente vai ter que melhorar muito nessa habilidade com o diálogo e com a linguagem, porque a linguagem é uma ferramenta fundamental para a luta política. E enquanto a gente não tiver essa habilidade de saber condenar uma visão que exclui a nossa história, que anula a existência do racismo, a existência do machismo, a existência da homofobia, preconceitos reais e problemáticos que existem em nossa sociedade. E se a gente também não tiver a habilidade de saber diferenciar e contextualizar declarações, em vez de ficar com um policiamento excessivo de todas as pessoas, mesmo quando elas não dão uma declaração que merece esse escândalo, enfim, essa crítica mais dura, vai ser difícil para a gente crescer e para a gente ter capacidade de convencimento. Porque toda vez que alguém chama de machismo uma atitude inócua como a minha, de ter colocado entre aspas uma expressão de como uma pessoa é conhecida, o machismo real vence. Porque o machismo real usa o excesso para dizer, tá vendo? Qualquer pessoa que diga isso é uma machista, então o machismo não existe. Se nós trivializarmos os preconceitos reais e terríveis e problemáticos que existem na nossa sociedade, nós vamos ser incapazes de lutar contra eles. E nós, ao mesmo tempo, não podemos permitir a trivialização feita pela direita, feita pelo Bolsonaro, que é de outra natureza e que vai para o outro extremo. Enfim, não é fácil navegar esse mundo de hoje, mas eu acho que a gente precisa ter mais coragem e se esforçar, lutar, não seguir o caminho mais fácil. E acho que é isso que eu tinha para dizer sobre o vídeo de hoje. Como vocês sabem, eu pego essas reportagens e essas notícias menores para fazer uma reflexão sobre algo maior. Porque, sinceramente, esse jornalista que foi indicado para a presidência da Fundação Palmares, embora seja um escândalo ele ser indicado para a presidência da Fundação Palmares, a indicação e ele próprio, e ele ter sido suspenso, é uma notícia relevante, importante, mas não é a coisa mais importante que aconteceu nos últimos dias. Mas eu fiquei pensando sobre esses dois lados da linguagem, né? E o equívoco de ambos. E era sobre isso que eu queria falar com vocês. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like e compartilhe. Tchau, tchau.